Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos ver passos para a gestão das avaliações químicas. E o primeiro passo seria o inventário dos produtos químicos. A gente precisa saber o que tem na empresa. Então, para isso, a gente vai lá no setor de compras e vai verificar com eles, olha, o que entrou aí de produto químico? Vamos fazer uma listagem disso tudo. Só que não basta a listagem. Na verdade, não basta passar pelo setor de compras. Por quê? No setor de compras vai ter a maioria, mas não vai ter tudo. Porque, por exemplo, a manutenção pegou lá para teste um determinado produto. Um fornecedor mandou para a engenharia um produto para que eles fossem fazer o teste em um determinado processo. Isso não necessariamente passou pelo setor de compras. Então, eu preciso tomar cuidado e ver todos os setores. Tá, mas aí eu vou fazer uma planilha. Nessa planilha, a primeira coisa vai ser os processos que utilizam o produto. Então, vou verificar quais são os processos que utilizam esse produto. Então, vai ter lá, por exemplo, linha de produção 1. Na linha de produção 1, quais são os produtos que tem? Eu vou ter o produto tal, acetona, por exemplo, e a quantidade utilizada desse produto. Aí tem lá tantos litros, tantos mililitros, sei lá, tu vai verificar a quantidade que utiliza de determinado produto. Segundo item é limite de tolerância. Qual a limite de tolerância daquele produto químico? Depois, tu vai colocar o estado físico, ele está líquido, está gasoso, está sólido, então você coloca também na sua planilha. Ao lado, a temperatura de utilização desse produto químico. Então, é mais aquecido, menos aquecido, porque talvez tenha maior evaporação, menor, isso também tem que ser considerado. A frequência de uso, você usa isso diariamente, semanalmente, mensalmente, coloca lá também na sua planilha. A composição do produto. Então, por exemplo, você não basta colocar lá thinner. Thinner tem um monte de coisa dentro de thinner. E as pessoas acham que o thinner é o produto. Não, thinner vai ter uma mistura de vários produtos. E para saber a composição, para saber quais os produtos tem dentro do thinner, por exemplo, você precisa da FISPIC. E o que é a FISPIC? Ficha de informação de segurança de produtos químicos. Então, a gente vai depender muito da FISPIC. Só que tomar cuidado, que tem muita FISPIC porcaria também. Mas, supondo que a FISPIC era boa, o que a gente vai ter que pegar? Ou melhor, o que a gente vai fazer? Primeiro, estabelecer um procedimento de entrada no compras. Como assim? Teoricamente, toda vez que o compras fosse comprar um novo produto, ele obrigatoriamente deveria solicitar previamente a FISPIC desse fornecedor, passar para o setor de segurança do trabalho, o setor de segurança do trabalho analisaria e aprovaria ou não, e aí sim seria liberada a compra. Isso é a situação ideal. Mas por que deveria ser assim? Imagina que determinado produto é carcinogênico, e aí não passou pelo setor de segurança e já está lá no processo. Aí depois você vai dizer, olha, não pode trabalhar com esse produto porque ele é carcinogênico, vai dar problemas aos nossos trabalhadores. Só que depois que já está rodando, vai ser difícil, né? Se fosse feito de forma prévia essa análise, seria mais fácil. Por isso que deveria ser estabelecido esse procedimento na empresa. Além disso, a FISPIC tem que ser específica do fabricante utilizado. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do thinner. Thinner tem da Coral, tem da Ipiranga, tem da Renner. Cada fabricante tem uma determinada composição e, consequentemente, tem uma determinada consequência ou não para o organismo do trabalhador. Então, eu não posso, só porque tem o mesmo nome, achar que é a mesma composição. Então, mas eu não achei daquele fabricante X. Eu vou usar do Y. Não, você vai dar seu jeito para achar do fabricante X, porque senão você não vai ter certeza dessa composição. E para quem está boiando do que é FISPIC, eu sempre comparo a bula do remédio. Todo remédio não tem lá toda a explicação sobre ele? Então, todo produto químico tem que ter uma ficha dando todas as explicações sobre esse produto. O que mais em relação à FISPIC? É interessante a gente elaborar uma ficha resumida para o trabalhador, porque a FISPIC são 16 itens e às vezes tem diversas páginas, às vezes até mais de uma dezena de páginas. Então, para facilitar para o trabalhador, era interessante numa folha frente e verso ter as principais informações. Eu não estou dizendo que você não vai ter a FISPIC principal, 16 itens, e que se o trabalhador quiser ler, não vai estar disponível. Vai, mas para facilitar, é interessante a gente colocar frente e verso com as principais informações disponíveis. E, ao fim disso tudo, treinar o trabalhador. Porque eu tenho diversas FISPICs, então eu preciso
treinar. Só que vai ser às vezes complicado. Digamos que eu tenha, sei lá, 300 produtos, 400 produtos. Treinar tudo isso nem sempre será viável na empresa ou será possível. Então você tem que conversar com o cara lá da química. Se tem tanto produto químico assim, com certeza tem um profissional lá da área de química na sua empresa. E verificar com ele quais são os produtos mais agressivos. Faz lá os top 20, top 30 dos mais críticos, e aí, esses aí, a gente vai ter que treinar esses trabalhadores, porque são produtos críticos. Tá, já demos 2 passos. Vamos agora para o terceiro passo. Avaliar quais produtos faremos avaliação quantitativa. Por quê? Porque você já viu que nem tudo a gente vai conseguir fazer avaliação quantitativa. Para isso, a gente tem que ter critérios de prioridade, né? Então, o que a gente vai priorizar? Eu vou dar aqui alguns exemplos de prioridade, de critérios de prioridade. Primeiro, maior número de expostos. Então, se o produto tem um produto, por exemplo, que expõe 10 trabalhadores, outro expõe 100 trabalhadores, o de 100 é mais prioritário. Maior tempo de exposição. Um produto o cara só trabalha uma vez na semana, o outro trabalha uma vez no mês, o outro trabalha todo dia. Então, maior tempo de exposição é um critério também. Produtos que estejam na NR15 e na CGH. Se o produto está na NR15, talvez gere direito adicional de salubridade. Então, a gente precisa verificar para saber se tem ou não tem direito. Então, vai ser importante ter avaliação. Em relação à CGH, lá na NR9, se você vai dar uma lida, ele vai dizer o seguinte: quando a gente não estiver na NR15, a gente deve complementar com as informações da CGH. Então, é importante também, em época de social, é bem importante ter essas avaliações também da CGH. O que mais? Os produtos mais tóxicos. Lembra que a gente conversou com o químico? Então, o químico vai ajudar nessa identificação. E número de queixas. Tem muita gente reclamando de determinado produto químico, que o odor é muito forte, que dá dor de cabeça. Então, isso é um critério também que pode nos ajudar. Percebe que tem muita informação e fica difícil dizer, olha, qual é o principal aqui? Não, depende. Então, você vai avaliar, é uma avaliação técnica. Eu estou dando aqui alguns critérios possíveis. Tá. Então, você definiu quais os agentes. Só que aí eu tenho um monte de gente exposta. E aí eu tenho que estabelecer grupo homogêneo de exposição. Mas o que é um grupo homogêneo de exposição? Bora ler aqui a definição. Corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo. Na verdade, sempre vai ser uma exposição similar, nunca vai ser exatamente igual, tá? Então, teoricamente, se eu tenho 100 trabalhadores e que estão expostos à mesma situação, pego a avaliação de um trabalhador desses 100, deveria ser representativa dos demais. Isso nem sempre é bem verdade. Como é que a gente vai fazer, então, para estabelecer esse grupo homogêneo? O primeiro critério que a gente pode adotar é separar os colaboradores por função. Não é um critério ideal, mas é um critério. Por que não é um critério ideal? Porque ter a mesma função não significa ter a mesma exposição. O primeiro problema que pode ter é o seguinte: pode haver, a gente precisa avaliar se não ocorre desvio de função. Então, o cara é operador de produção, por exemplo, o trabalhador é operador de produção, e o outro também. Só que um faz outras atividades que não tem nada a ver. Então, como ocorre desvio de função, eles não são um grupo homogêneo. Além disso, eu preciso avaliar se os trabalhadores realizam a atividade da mesma forma. Então, eles trabalham um do lado do outro, não há desvio de função, mas eles realizam a atividade na hora de executar de forma diferente. Um pega, por exemplo, um vasilhame e joga lá em cima do material que tem que fazer a limpeza, o outro joga num paninho e faz a limpeza. Então, como a forma de realizar é diferente, a exposição acaba sendo diferente. Você precisa analisar isso. Além disso, avaliar se não há diferença de exposição entre turnos. Então, por exemplo, o cara que está exposto pela manhã, não necessariamente, é bem provável que seja bem diferente, a exposição do trabalhador do terceiro turno. Então, eles não são o mesmo grupo homogêneo, apesar de ser a mesma função, mesma atividade e tudo mais. O que mais? Definir quais trabalhadores serão avaliados. Eu tenho lá 100 trabalhadores. E aqui tem um critério também que nem todo mundo fala. Tem que tomar cuidado com os nós cegos. Um trabalhador não é cego. O que acontece? Já aconteceu comigo de eu fazer a avaliação e o trabalhador tentar burlar, tentar jogar produto químico no amostrador e tudo mais. Então, toma cuidado também com quem você vai avaliar. E avaliar se não há
a sazonalidade de produção. Aqui em Manaus eu trabalhei muito em empresa eletroeletrônica. E por experiência eu sei que próximo do fim do ano aumenta a produção, lá no setembro, outubro, novembro, e início do ano cai a produção. Por quê? Porque próximo do Natal as pessoas compram mais eletroeletrônico e no início do ano não há tanta compra. Então percebe que se você faz essa avaliação quantitativa em novembro, vai dar um valor. Se você faz essa avaliação quantitativa na mesma empresa em janeiro, dá outro valor. Então você tem que tomar cuidado também para verificar essa sazonalidade de produção. Verificar também se não há revezamentos, que também vai dar diferença. Analisar dados anteriores. Então eu vou pegar os dados desse ano, dessa minha avaliação, mas comparar com o ano passado, com o ano retrasado, lógico, tomando cuidado para avaliar se não houve mudança no processo, porque se houve já é outra coisa. E verificar também se não há exposição a diversos agentes. Porque quando eu estou exposto a um agente, tudo bem, eu tenho uma consequência, digamos assim. Mas eu estou exposto a 2, 3, 4, será que eles não relacionam entre si e produzem um problema maior, ou às vezes até menor? Eu tenho que analisar isso. Também eu vou verificar a frequência e duração da exposição. E o último item que eu vou destacar aqui, verificar também a ventilação e condições climáticas. Eu tenho 2 trabalhadores expostos à minha situação, mas um está debaixo do ventilador e o outro não. Percebe que vai dar diferença também. Então, o grupo homogêneo não é uma coisa tão simples assim de definir. Mas digamos que, por milagre, conseguimos definir o grupo homogêneo. Eu preciso fazer agora o quê? Definir quantas amostras, né? Qual o número de amostras. Esse seria o passo seguinte. Nos vídeos anteriores, acho que uns 3, 4 vídeos anteriores, eu falei sobre isso, sobre o número de amostras. Aqui eu não vou detalhar muito isso não. Eu vou colocar na descrição do vídeo o número do vídeo que eu fiz esse estudo. Pois bem, mas eu vou contar uma história aqui. Quem é meu aluno já está acostumado a ouvir, mas nem todo mundo ouviu essa história em sala de aula, então eu vou contar para os demais. A história é a chuva de dinheiro. Imagina que você foi para o interior e no dia que você chegou lá, choveu notas de R$100. Aí você, lógico, pegou tudo, colocou no bolso, mas tinha que voltar para a capital. E voltou e resolveu, tem que voltar para aquele interior. Aí o que você fez? Deu o cachorro pro vizinho, largou a mulher, largou o marido, vendeu a casa e partiu o interior. Chegou lá no interior, alugou uma casa com quintal bem grandão e esperou a chuva. Passou um dia, passou um mês, passou um ano e nada de chover. Aquela vez foi a única vez no universo que tinha chovido notas de R$100. E o que isso tem a ver com a nossa história? Tem a ver que você fez um planejamento de vida com base em uma única amostra. E é isso que a gente faz. Boa parte da segurança do trabalho é feita com base em uma única amostra. Quando a gente faz a avaliação de ruído, por exemplo, uma dosimetria num dia do ano e considera aquilo verdade, percebe o absurdo que é? Quando eu faço a avaliação química de 5 minutos de um dia e considero aquilo verdade para tudo, para definir EPI, para definir exaustão e tudo mais, percebe o absurdo que é? Então, para eu ter um amostral decente, eu não posso considerar apenas uma única amostra, tá? Então, a minha certeza em relação ao resultado, se eu quero ter maior certeza, eu preciso de um amostral maior. Isso é estudo estatístico. E ia ficar meio complicado eu fazer esse estudo com uma única amostra. Vamos para o 7º passo. Já defini o que eu vou fazer, com quem eu vou fazer, o número de amostras, mas eu tenho também que verificar agora qual método de análise vamos utilizar. Então, eu vou utilizar NIOSH, vou utilizar OSHA, qual a metodologia? E qual eu vou usar, por exemplo, tubos colorimétricos, eu vou usar amostrador passivo, eu vou usar bomba de amostragem com cassete, o que eu vou fazer? Aí você pode dizer, não interessa qual tipo de análise, eu vou terceirizar o serviço, não quero nem me preocupar com isso. Aí eu digo para ti o seguinte, gostaria de lembrar que você é o profissional responsável da empresa. Mas você pode dizer, pô professor, mas eu não entendo nada de avaliação química. Ok, então vamos lá. Há alguns pontos de atenção que a gente deve ter em relação à coleta para avaliação química. Primeiro ponto, realizar a calibração inicial e final para verificar se não houve uma variação superior a 5%. Então, se eu vou usar bomba de amostragem, como é que funciona? Tem uma bombinha que fica geralmente na cintura do trabalhador, vai ter uma mangueira que vai ficar com a pontinha próxima à zona respiratória. E aí, essa bomba está sugando o ar
pela mangueira e na ponta tem um coletor. Pois bem, percebe que para isso dar certo, essa vazão que ele está sugando tem que ser estabelecida na metodologia. Só que se durante o processo houve uma variação muito grande, ou seja, superior a 5%, eu vou ter que descartar essa análise. Mas será que o meu terceirizado fez essa calibração inicial e final para verificar se houve essa variação superior a 5%? Então, se você não tem confiança no seu terceirizado, porque a sua empresa não deixou você contratar quem você queria, já aconteceu isso comigo, eu vou ficar lá do lado desse cara. Vou lá no laboratório dele, vou verificar se ele calibra antes, se ele calibra depois, se ele fez todo o processo. Outra coisa é achar que realizar uma análise em varredura identificará todos os agentes. Então, varredura, quando eu for fazer uma varredura de solvente, vou identificar tudo que tem aqui. Não, vai identificar apenas a lista pré-estabelecida pelo laboratório. Então, quando você faz uma varredura, você vai fazer a coleta, vai mandar para o laboratório e o laboratório já tem uma listagem, sei lá, de 30 produtos, por exemplo, que ele vai analisar. Se não estiver dentro da listagem, não vai dar nada, mesmo que o produto esteja presente lá no posto de trabalho. Então, toma cuidado com essa história de varredura. Funciona, mas você tem que saber essa limitação. Terceiro, verificar se o material a ser utilizado para coleta é novo. Já tentaram me enganar uma vez. Pegaram o material utilizado já, e aí iam colocar um trabalhador e depois iam gerar lá um relatório fake. Tá? Então, toma cuidado. Será que o cara estava utilizando o mesmo produto novo? Já aconteceu isso aqui comigo. Estão avaliando a temperatura, a umidade, a velocidade do ar, a pressão atmosférica durante a análise, porque isso pode influenciar no resultado da coleta. Então, o terceirizado está verificando isso? Outro problema, não verificar a metodologia a ser utilizada na coleta. Então, eu sempre peço lá para o terceirizado, quem vai fazer a coleta, que coloque no orçamento qual a metodologia que ele vai utilizar. Então, por exemplo, ele vai colocar lá produto X e ele vai colocar do lado NIOSH, vou inventar aqui, 3020. Ele está dizendo qual a metodologia de coleta do produto X. Eu vou pegar essa metodologia que ele indicou lá e eu vou verificar em um laboratório de confiança se está correto isso. Já aconteceu de pegar erro. E não considerar o tempo de coleta. Em relação a isso, a gente vai ficar um pouquinho mais porque é bem importante. Então, imagina, por exemplo, que a gente vai fazer coleta de acetona, vai avaliação quantitativa de acetona. E a vazão para coletar acetona é de 0,01 a 0,2 litros por minuto. Aquela metodologia lá estabelece isso. O teu fornecedor deve te informar isso aqui, ó. A vazão vai ser de tanto a tanto. É possível fazer de tanto a tanto. E o volume de coleta é de 0,5 a 3 litros. É quanto tem que se coletar, tá? Então, lá do segundo grau, você sabe que vazão é volume por tempo. Então, se eu subir o tempo e descer a vazão, tempo é igual ao volume por vazão. Eu já tenho essas informações. Então, tempo é o quê? Volume por vazão. Eu pego o volume, 0,5 litros por minuto, divido pela vazão, 0,2 litros. O que aconteceu? Eu tenho o menor tempo de coleta possível, 2 minutos e meio. Agora, se eu pego o menor volume, o maior volume e a menor vazão, ou seja, 3 litros por minuto, e divido por 0,01, o que vai acontecer? Eu tenho 300 minutos, ou seja, o maior tempo de coleta. Por que isso é importante? O teu terceirizado lá, ele prefere fazer o quê? 2 minutos e meio, ele prefere fazer o mínimo possível. E você, o que é melhor para você? Mais próximo de 300, ou seja, só tem que tomar cuidado para não saturar na hora da coleta, mas eu vou tender a pedir para fazer uma coleta maior. Então vai ficar um pouquinho mais lenta, menor essa vazão, mas eu vou pegar fazer maior tempo, porque o meu amostral vai ser um pouco melhor. Então percebe que isso faz muita diferença. E eu vejo muita gente fazendo aí 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Não, bora aumentar essa coleta. A gente vai ter mais representatividade nesse resultado. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E quer mais informações? Entra lá no meu site www.jornalsegurito.com. Entra lá no SST, o canal que eu faço junto com o meu amigo Nestor. O Segurito Encast, que é toda segunda e sexta, áudios de segurança do trabalho. E quer mais informações? Entra no meu site e tem o meu livro Segurança do Trabalho, Organizando o Setor Volume 1, Organizando o Setor Volume 2
E tem um caçula agora, Mundo Paralelo, histórias ordinárias e extraordinárias da segurança do trabalho. Entra lá no site www.jornalsegurito.com. Um abraço e até o próximo programa.